E aí, pessoal, tudo bem? Estamos de volta, então, para a parte 2 da nossa primeira aula. E aquilo que eu disse na primeira etapa. Como é que se subdivide, ou quais são as atribuições, qual que é a organização do Ministério Público Brasileiro? Já começamos a guardar isso, né? Eu tenho o Ministério Público dos Estados, Ministério Público da União. Dentro da União, Federal, do Trabalho, Militar, Distrito Federal e Territórios. Eu não tenho um Ministério Público Eleitoral, né? Como um ramo próprio, específico dentro da estrutura do Ministério Público Brasileiro. Eu tenho funções eleitorais exercidas pelo Ministério Público Federal, que são delegadas ao Ministério Público dos Estados. Daí a importância, nós vamos estudar a Lei Complementar 75. Dentro do edital, estou passando rápido, direito administrativo. Direito administrativo, claro, eu tenho aqui um tema importante, dissertação de mestrado de uma ex-examinadora, procuradora de justiça, professora nossa, Eilane Martins Paris, o direito fundamental à boa administração. É uma perspectiva de atuação do Ministério Público Brasileiro. Direito fundamental a uma boa administração. Claro que eu tenho mecanismos para isso, né? Essa questão da supremacia do interesse público, a proteção da confiança, ou a proteção à confiança no âmbito do direito administrativo, é um tema que eu destaco aqui no nosso edital. Aquilo que eu disse, olhando para o texto constitucional e para a realidade político-econômica vivenciada, um dos grandes temas hoje é a descentralização, é a privatização, é a publicização da prestação dos serviços públicos. Descentralização, privatização. Esse tema ele ganha um vigor atualmente. E aí, claro, eu vou tratar também das parcerias público-privadas. Eu vou tratar dos contratos administrativos. O que eu tenho aí para vocês? PROCON estadual. O Programa Estadual de Política e Defesa do Consumidor. Uma realidade nossa em Minas Gerais, em que o PROCON estadual está inserido dentro da estrutura do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Nós vamos trabalhar isso de uma forma mais profunda. O seu examinador, Márcio Coutinho dos Anjos, adora, vocês sabem disso, servidores públicos, contratos administrativos, formas de provimento de cargos, empregos e funções públicas. Esse é um tema também central da nossa preparação. Como é um tema central, na perspectiva econômica, direito regulatório, Um olhar lá para o 170, 174 da Constituição. Controles da administração pública. E o óbvio do óbvio, a LIA, Lei de Improbidade Administrativa. Tendências importantes. E, claro, responsabilidade civil. Tema geral. Se eu estou falando de direito administrativo, responsabilidade civil do Estado. Né? Vamos avançar. Direito financeiro e tributário. Tem. Eu tenho algumas preocupações. Aquela que eu já disse. Limitações constitucionais ao poder de tributar. A preocupação do Ministério Público com as limitações. Renúncia fiscal. Benefício fiscal. Responsabilidade tributária. Administração tributária, lançamento, fiscalização, dívida ativa. Vamos ter que recuperar alguns temas aí de direito tributário, né? Para alguns viram isso no 4º período, outros 8º, 9º período. Né? Nós temos uma professora só sobre direito tributário. Lei do orçamento, lei orçamentária, questão também recorrente. Responsabilidade fiscal, sigilo bancário. Isso tem a ver conosco aqui, teoria geral do Ministério Público, os limites da atuação do Ministério Público, sigilo bancário, responsabilidade fiscal. Penal e criminologia, rapidamente uma síntese de tudo que nós vimos. Fundamentos e limitações do direito de punir, os princípios fundamentais lá no direito penal, teoria da norma ou teorias da norma, teorias envolvendo o crime, concurso de crimes importantes, teoria da imputação objetiva, né? Objeto importante já agora nessa semana, criminologia com o professor Cristiano Gonzaga, e vão ver de forma aprofundada com o professor Leonardo Barreto, processo penal, Marcelo Salim, direito penal, a teoria da imputação objetiva. Isso é importante para nós, tanto no direito penal específico, como no direito penal ambiental, direito penal econômico. Então nós temos algumas derivações aí no nosso concurso. Classificação dos tipos penais, fundamental. Aplicação de penas. E aí nós temos um grande especialista, agora procurador de justiça, um professor conhecido de vocês, que é o Franklin Gino, né, que é especialista em aplicação de penas. Esse é um tema também recorrente. Crimes contra a administração pública, uma grande tendência. Né, nós vamos estudar alguns crimes específicos. E, óbvio,
legislação extravagante é o mundo, né? Destaquei algumas, por exemplo, uma que fica um pouco esquecida, caiu agora na primeira etapa, a Lei 9.099, no aspecto não somente penal, mas também processual penal. E aí o processual penal. O que está em verde? Tendências para o próximo edital. Por que para o próximo edital? Porque leis de dezembro de 2019. Esse é um aspecto aqui que o professor Barreto, o Salinho, o meu xará Marcelo vão abordar. Tanto o abuso de autoridade, quanto as várias e significativas e ainda não compreendidas alterações tanto no Código Penal, processo penal e legislação extravagante. O nosso download hoje, de tudo aquilo que foi dito, eu também destacaria na lista, está em verde. Tanto a Lei 13.869, dando aquela ideia de organização, material que eu preciso ter em mãos, quanto da Lei 13.964. Né? Porque eu tenho certeza que o Leonardo Barreto, o Cristiano, o Salim, a turma do penal e processo penal vão dizer, olha, nós temos mudanças significativas. E o seu Vadmec, o seu material impresso, quero acreditar, não tem ainda essas inserções. E aí eu tenho discussões interessantíssimas com repercussões, inclusive em legislação que aparentemente não teria sofrido alterações, que é a Lei 9.099. É aquela pergunta que eu disse a vocês. Caberia o acordo de não persecução penal aos delitos de menor potencial ofensivo? É uma pergunta que eu me faço no meu dia a dia, atuando lá junto ao Juizado Especial Criminal. É uma pergunta que eu me faço diante dessas alterações. Então, vamos destacar isso aqui, os professores terão todo esse cuidado. Direito civil. Olha o que eu deixei em vermelho. Questões recorrentes. Nos últimos 5 concursos, eu diria, contratos, porque o examinador agora é um especialista em contratos. Mas nos últimos 5 concursos eu tive Estatuto do Idoso, Estatuto da Pessoa com Deficiência, Código Civil, Código de Processo Civil. Mas eu não destacaria, doutor, direitos da... Afastaria, né? Eu não afastaria direitos da personalidade. Eu não afastaria as ações de família. Eu não afastaria sucessões. Prescrição contratual e extracontratual. É o meu tema, eu vou trabalhar com vocês direito civil, tanto na parte de obrigações, contratos, responsabilidade civil e direito das coisas, posse, propriedade, algumas questões nesse aspecto. Processual civil. Destaque para mediação e para arbitragem. Destaque para algumas regras, algumas siglas, IRDR, o IAC, importante. Tutela provisória, ou as tutelas, mas a tutela provisória é algo importante para nós. Tutela provisória antecedente antecipada, tutela provisória de urgência, né? São mecanismos da nossa atuação. E veja aí aquilo que te traz aqui, Ministério Público. O que tem a ver Ministério Público com processo civil? Você já fez o dever de casa agora no intervalo? Qual o dever de casa? Pegar o CPC e grifar todas as regras que fazem menção expressamente ao Ministério Público. Esse é um dever de casa para ontem, porque quando chegar aqui o professor Gustavo, salvo engano, de processo civil, ele vai, olha, vai começar lá, processo civil, as teorias, os procedimentos, sujeitos, partes, lide, mas já vai dar esse dever de casa, que é um dever de casa importantíssimo. Se você pegar o último concurso, você perceberá essa importância. Fechando o edital, direito material coletivo, é tudo. Mas nesse tudo, eu destaquei, de novo, recorrente, é o meu método, repetição, para deixar grifado. Pessoa com deficiência, consumidor. E agora eu faço um destaque, saúde mental. É a minha aposta que eu faço para os próximos concursos. Direito à saúde, você tem várias perspectivas. SUS, saúde complementar, plano seguro assistência à saúde, a discussão que teve nesse concurso envolvendo reajuste, mensalidade envolvendo idade, afetado pela STJ, já disse, mas eu destacaria também a saúde mental. Pois bem, no processual coletivo, os mecanismos de atuação do MP, os principais, inquérito civil, compromisso de ajustamento de conduta, recomendação, audiência pública e as tutelas, urgência e inibitória. Eu até acrescentaria aqui nesse direito processual coletivo a execução no processo coletivo, que também é um aspecto importante. Bom, isso é a síntese do primeiro encontro. Começamos então o nosso curso. Até agora não trouxe nenhuma novidade.
Até agora, uma novidade. Então, quem ligou aí o áudio, quem ligou aí o vídeo, quem chegou agora, não perdeu nada. Ponto 0. Teoria geral do MP. Lembrando, se é teoria geral, eu não posso desconsiderar as especificidades. O professor de civil, parte geral, vai trazer especificidade de obrigações, de contratos. O professor de penal na parte geral, o professor de penal na parte especial. Então, nós temos especificidades. O meu propósito aqui é a visão panorâmica. Qual que é o meu método agora, a minha proposta para todos aqui? Como é que isso é objeto de cobrança, de avaliação? Disse a vocês no início, vem funcionando. Eu vou apresentar questões da primeira etapa. Como é que isso é objeto de indagação pelo examinador? Por vários concursos, depois de segunda etapa. E depois nós vamos aprofundar em alguns aspectos. Veja essa questão dessa perspectiva de teoria geral do MP. O que é importante para nós? Constituição da República. Claro, eu preciso conhecer o texto constitucional. Leis orgânicas. O que está em vermelho? Lei complementar 34. ADI 5704. Qual é a importância dessa ADI? Alterou a lei orgânica do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Agora, fevereiro de 2019, reconhecendo o quê? Que membro do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira, sendo ou não procurador de justiça, pode concorrer ao cargo de procurador-geral de justiça. Você não vai encontrar isso nos manuais. Você não vai encontrar isso nos livros. Mas, com toda certeza, vai estar numa alternativa, numa questão do próximo concurso. O que eu destacaria? Resoluções do Conselho Nacional do Ministério Público. Não somente resoluções, mas também recomendações. Pergunta: quem é o Conselho Nacional do Ministério Público? Órgão externo de controle, fiscalização do Ministério Público brasileiro. Tem o poder de fiscalizar, normatizar, orientar, propor, organizar o Ministério Público brasileiro por intermédio de resoluções, caráter determinante, vinculativo, e por intermédio de recomendações, caráter orientativo. O edital precisa ser melhor compreendido. Está lá no edital, Conselho Nacional do Ministério Público. O quê? Organização, funcionamento, poderes, atos normativos, é tudo. Não é só o artigo 130 da Constituição, mas o produto da atuação do Conselho Nacional do Ministério Público. E aí eu vou destacar algumas resoluções. Todas elas serão estudadas por nós. Resolução 181. Aí o pessoal está lendo lá em casa, está lendo aqui. PIC. O que é isso, PIC? Vão se acostumando com as siglas. Procedimento Investigatório Criminal. Como é que o Conselho Nacional do Ministério Público normatiza a instauração, a instauração, a instrução, a conclusão de um procedimento investigatório criminal? Os senhores já fizeram a seguinte pergunta: o Ministério Público pode investigar? Certeza, sim. Mas a pergunta melhor não é essa. Quais os limites dos poderes investigatórios do Ministério Público? Essa resolução vai trazer alguns limites. Próxima resolução, vamos estudar. A 179, que trata do TAC. O que quer dizer essa sigla? Termo de ajustamento de conduta. Para quem está começando seus estudos agora, vão se ambientando com as siglas. PIC, TAC, ACP, Ação Civil Pública, PP, Procedimento Preparatório. Próxima resolução. Resolução 174, que vai tratar da NF e do PA. NF, notícia de fato. PA, procedimento administrativo. Nós vamos estudar, calma, tranquilo. Próxima resolução, 164, recomendação. Aparece na primeira etapa? Aparece. 118, Política Nacional de Incentivo à Autocomposição. Quais os mecanismos de autocomposição do MP? Mediação, compromisso de ajustamento de conduta. O acordo de não persecução penal agora também é um mecanismo de autocomposição. Ou não? Sim. Como já era na Lei 9.099, a transação,
a suspensão condicional do processo, um acordo. Ministério Público com o autor do fato, transação penal. Ministério Público com o denunciado, suspensão condicional do processo. E eu tenho uma resolução geral que incentiva, antes da lide, é possível não ter lide? Tendo a lide, é possível resolver sem uma sentença? Resolver? Porque muitas das vezes a sentença não resolve. Ela define, ela extingue o procedimento, mas ela não resolve o problema. Essa é a nossa ideia. Resolução 150, também na mesma lógica. Núcleo de solução alternativa de conflitos. Solução alternativa de conflitos. Os mecanismos em que o Ministério Público se vale, fora desses tipicamente previstos, na proposição da resolução. Interessante isso. Solução alternativa de conflitos. Nós temos uma central no Ministério Público de conciliação de conflitos familiares. Interessante. A despeito do órgão jurisdicional, na perspectiva da Resolução 150. Resolução 82, audiência pública. Audiência pública como mecanismo da nossa atuação. ICP, o que é o ICP? Inquérito Civil Público. Não é o Instituto de Ciências Penais, também é importante. Aqui para nós é Inquérito Civil Público. Olha o que está em verde. Os manuais não trazem novidade. Resolução 205 de 2019. Disciplinando o atendimento ao público. Se o Ministério é público, é óbvio dizer que a nossa atuação é voltada para a sociedade. Se é voltada para a sociedade, as nossas portas devem estar sempre abertas. Já se perguntou na prova oral, por que o promotor e a promotora de justiça, segundo o texto constitucional, tem que residir na comarca? Olha que pergunta interessante. Por quê? Qual a razão desse preceito constitucional? Ora, se o Ministério Público tem por função, tem por vocação, segundo o próprio artigo 127, transformar a realidade, promover direitos fundamentais, o promotor de justiça, a promotora tem que conhecer a realidade na qual ele se insere. Para melhor conhecer a realidade, ele tem que morar na sede da comarca. Imagine um promotor de Malacacheta morando em Belo Horizonte. Não faz sentido. O promotor de Teófilo Otoni morando em Nanuque. Não faz sentido. Para atender e prestar o nosso serviço, que é público, daí o Ministério Público, eu preciso ser permeável, conviver, coexistir no local da minha atuação. Então, essa é uma preocupação do Conselho Nacional do Ministério Público. Mas não basta as resoluções, eu também vou ter que tratar de algumas recomendações. Diferença básica, resolução, caráter determinante, vinculativo. Recomendação, o próprio nome diz. Sugiro, proponho. É uma forma de orientar a sua atuação, promotor, promotora, procurador, procuradora. Algumas importantes para nós. Olha essa 34, de 2016. A atuação do MP no processo civil. A pergunta mais recorrente do nosso concurso. Promotora, promotora deve atuar em todos os feitos, em todos os procedimentos judiciais? Lógico que não. Deve atuar em quais? Ação de uso campeão? Sim, sim ou não? Depende. Ação de divórcio? Depende. Solução societária? Não. Depende. Depende de quê? Do interesse. Qual o interesse? O público. Qual o interesse público? Essa é a nossa construção a partir de agora. Essas recomendações é fundamental. A atuação do MP nos tribunais. Recomendação 57. Uma pergunta que o doutor Rodrigo Ianaco já fez. Examinador, seu examinador. Promotor de justiça. Promotora pode atuar no TJ, no STJ, no Supremo? Imagine você aprovado no 58º concurso, promotor de justiça substituto, sem vitaliciedade, depois vamos tratar a diferença de substituto, vitaliciedade, tudo isso, fazendo sustentação oral no Supremo Tribunal Federal. Pode ou não? Pode. Como? Compreender esse funcionamento do MP. Então, essa recomendação é importante. Outra recomendação, a 54, atuação resolutiva. Tem a ver com a resolução, que trata de que autocomposição, incentivo aos mecanismos de solução alternativa de conflitos. Você vai encontrar isso nos manuais?
Por isso você está aqui na Fundação Escola. Outra recomendação, 63, atuação dos conflitos agrários, fundiários. Conflitos multitudinais, envolvendo várias pessoas, disputa pela posse e propriedade de terra, notadamente terra rural, mas o que não exclui terra urbana. Em todo conflito possessório, fundiário, tem que ter atuação do MP? Depende da repercussão social, da ideia de ser multitudinário. Tem algum direito fundamental envolvido? Normalmente o conflito é o acesso à terra, ao imóvel, não para fins de propriedade, para fins de moradia. Moradia. Há uma preocupação nossa com o artigo 6º da Constituição, daí essa recomendação. Olha o seu examinador, doutor Leonardo, recursos hídricos. Nós somos o estado com o maior número de bacias hidrográficas, nós temos até uma divisão por bacias. Eu tenho essa recomendação 65, atuação integrada na proteção de recursos hídricos. Tem tudo a ver com Minas Gerais, tudo a ver com Minas Gerais. Seu examinador lá do grupo 4, seu examinador importante. Uma recomendação recém, 2019, recomendação 70, atuação conjunta no enfrentamento do trabalho infantil. Por que atuação conjunta? De novo, repetindo, se você sair já com essa ideia, já fique satisfeito na aula de hoje. Como é que se dá a organização do Ministério Público Brasileiro? De novo, repetição. Dos estados, da União. Dentro da União Federal, do Trabalho, Militar, Distrito Federal e Território. Uma questão envolvendo o trabalho infantil é de interesse somente do Ministério Público do Trabalho? Não. O livre desenvolvimento da criança, a proteção da criança, tem a ver com o Ministério Público dos Estados também. Promotora é promotora da infância. Eu posso ter uma atuação conjunta da Procuradora do Trabalho, do Procurador do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, com o Ministério Público dos Estados. Há uma grande tendência, litisconsórcio, atuação conjunta, força-tarefa, olha as expressões, força-tarefa, litisconsórcio, atuação em rede, atuação conjunta. Essa é uma recomendação importante. Deixei em verde, essa é para você ler para amanhã, hein? Recomendação de caráter geral. 2016. Essa recomendação ela foi até reproduzida recentemente no Minas Gerais, aqui na parte do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, porque ela tem a ver com as formas de manifestação de pensamento dos membros do Ministério Público dos Estados nas redes sociais. Promotora de justiça pode ter Instagram, Facebook? Claro, ele é um cidadão, uma pessoa, ele está promotor. Ele não é, ele é um cidadão, ele é uma pessoa. Claro que pode ter. Mas ele pode se manifestar de qualquer forma, de qualquer meio, de qualquer jeito. Normalmente o cidadão não vê o Marcelo, vê o promotor Marcelo. As pessoas não conseguem dissociar. E nesses tempos difíceis, eu diria tempos interessantes, sempre pensando no aspecto positivo, é preciso ter muito cuidado. E essa é uma preocupação do CNMP. Como é que se dá essa... Já foi objeto de questão na prova oral. Debate da prova oral. Sou candidato, sou promotor, promotora de justiça. Pode haver sua manifestação de cunho político na sua rede social? Pode. Política é uma acepção maior. A arte de transformar, dialogar e debater. É diferente de político partidário. Opa, o candidato já começou a sair bem. Política é uma ciência. Não estou discutindo partido. Não estou manifestando em favor dessa ou daquela agremiação político-partidária. Vamos estudar isso. Restrições, limites, deveres. Porque o candidato sabe tudo de direitos, garantias e prerrogativas. Vocês sabem tudo, direitos, garantias e prerrogativas. O examinador está focado não é direitos, garantias e prerrogativas. Está focado é limites, deveres da nossa atuação. Então, essa recomendação ela é importante. Algumas sugestões de leitura inicial. Eu tenho outras. Leitura inicial. Um trabalho maravilhoso do Marcelo Pedroso Goulart, promotor de justiça aposentado de São Paulo. Ele influenciou o Ministério Público Brasileiro com seus trabalhos, inclusive a nossa banca. Tem duas obras fundamentais. Nós temos aqui na nossa biblioteca. É pequena, mas efetiva. Você também encontra aí a possibilidade de aquisição. Elementos para uma teoria geral da MP. Qual que é o nome da nossa disciplina? Teoria geral da MP.
Foi um momento lá em 2009, falei, preciso ter uma disciplina que seja dar um panorama para a turma, eu já disse isso. O nome é teoria geral. O Marcel é interessante, elementos para teoria geral. Elementos para teoria geral. Uma outra obra dele interessante, MP e Democracia. Ministério Público e Democracia. Para mim até parece um paradoxo. O Ministério Público, segundo o artigo 127, é o guardião, é o fomentador, é o promotor da ordem jurídica, da ordem democrática, interesses sociais. Então, MP e Democracia. De que forma o Ministério Público fomenta e promove a democracia? Não é só atuando no processo eleitoral. Uma outra referência, que já foi examinador nosso, procurador de justiça aqui de Minas Gerais, Rodrigo Cansado Anaya Rojas. A sua tese de doutorado, Participação Popular em Ministério Público. Uma obra interessante. Para a gente começar a entender questões subjacentes, para compreender por que algumas questões aparecem. Por que algumas questões aparecem no nosso concurso? A saber as razões, para eu saber a forma de pensar melhor o MP. O clássico dos clássicos, promotor de justiça do Estado do Rio de Janeiro, Emerson Garcia. Essa é uma obra de mesa, hein? Emerson Garcia. Organização, atribuições e regime jurídico. E dá esse panorama. Organização, regime jurídico e principalmente atribuições. Uma obra também de um colega do Rio de Janeiro, professor Robson Godinho, junto com também membro do Ministério Público, a Suzana, aquela coleção lá do Ius Podium, Ministério Público. Mas o Ministério Público no olhar do Código de Processo Civil. As repercussões do Código de Processo Civil 2015, o dever de casa que eu te propus, grifar todas as regras, e o MP. Essas são as nossas leituras básicas. Ah, mas Marcelo, me dá uma primeira para eu começar. Então pega do Emerson Garcia. Panorâmica. Acompanha as nossas aulas, lê o Emerson Garcia, fez o dever de casa, chance de acerto, 100%. Você garante, garanto. Agora você tem que fazer a prova que você fez o dever de casa. Nossa monitora está ali acompanhando, né? É a minha fiadora desse compromisso. Vamos lá. Questões, como é que isso aparece? Vamos lá para a prática. Hoje é light. Semana que vem, a coisa já começa a ficar mais interessante. Olha o concurso 44. Interessante. Sinale a alternativa correta. A intimação do MP em qualquer caso será feita? Está cobrando o quê? Código de Processo Civil. Claro que tratando do PJE, do processo judicial eletrônico, essa questão ficou esvaziada, porque a intimação está lá, passou a fase, vai para frente, passou o tempo. Mas, em regra, prerrogativa do MP, intimação, pessoal. É uma questão que, para mim, assim, o candidato errou essa aqui, um abraço, volta para a próxima. Esse, assim, você viu? Teve dificuldade, para mim, de 0 a 10 graus de dificuldade. Você está se preparando para o concurso do MP? 0. Com todo respeito. 0. Então, tranquilo. Essa aqui já é mais interessante. Questão 58, 44º, mesmo concurso. Consoante artigo 81 do CPC, CPC de 73, atualmente CPC 2015 seria o artigo 177. Essa dá para problematizar. O Ministério Público exercerá o direito de ação nos casos previstos em lei. Peraí, para tudo. Primeira aula, tranquilo. Quando o Ministério Público atua no âmbito do processo civil, lê a recomendação, faz o dever de casa. Eu tenho duas formas de atuação do MP no processo civil. Quais? Ou ele é parte, autor, propondo, demandando, ou ele é... Quero ouvir. Eu tenho certeza que teve gente em casa que diz, ele é custos legis, fiscal da lei. Errou. Mudança de paradigma. O Ministério Público não é custos legis. O Ministério Público não pode ser um mero fiscal da lei, porque lei é muito pouco. Segundo o artigo 127 da Constituição, quem é o Ministério Público? Instituição permanente, essencial ao Estado Democrático de Direito, atividade jurisdicional, cabendo na promoção da democracia, direitos fundamentais, interesses sociais difusos e coletivos. Ele não é fiscal da lei. Ele é muito mais saúde. O colega aqui espirrou, explicando para o pessoal da casa. Muito mais do que isso. Ele é o quê? Ele é o promovente da ordem jurídica, do regime democrático. A ordem jurídica é composta por quê? Regras,
princípios, valores. Olha que bonito isso. Principiologia, axiologia, valores. Não somente regras, normas. Então o Ministério Público não é só fiscal da lei. É fiscal, é promovendo a ordem jurídica. Custos societas ou societas para alguns. Muda o paradigma de fiscal da lei. Lembra da primeira parte? Aqui já tem conteúdo denso, hein? IRMP está errado. Ilustre representante do Ministério Público. Ilustre é o destinatário do meu trabalho. Eu não sou ilustre. Ilustre é quem me paga. Ilustre é o destinatário da minha atuação. Eu sou representante. O Ministério Público se faz presente pela minha atuação. Por que eu não sou representante? Porque o Ministério Público não é pessoa. É uma instituição, não tem personalidade, tem capacidade processual, personalidade judiciária, mas não tem personalidade jurídica. Comparação grosseira, hein? Agora já tem conteúdo. O Ministério Público, dentro dessa ideia de personificação ou não personificação, está na mesma categoria de quê? Nessa ideia de personificação ou não personificação. Massa falida, espólio. São pessoas? Não. Mas são sujeitos processuais. Tem capacidade processual. Então, quando o Ministério Público atua no processo, dentro aqui do... Olha o olhar do examinador. Será que o candidato sabe que ele pode ser parte ou fiscal da ordem jurídica? Isso é tranquilo. E quando que ele pode ser parte? Opa! Naquelas hipóteses do 127 da Constituição. Naquelas hipóteses da Lei 7.347, nós vamos estudar. Quando ele vai ser autor, quando ele vai demandar. E quando é que ele vai ser fiscal da ordem jurídica? Quem fez o dever de casa para essa questão acertou. O CPC expressamente vai dizer quando ele pode propor, quando ele pode requerer. Não é isso? Parte. O Ministério Público pode suscitar conflito de competência? Pode. Pode. Até conflito de jurisdição, tranquilo. O Ministério Público pode propor ação rescisória? Pode. Em algumas situações, conluio, fraude à lei, está lá no CPC. Ele não é parte. Mas havendo um conluio percebendo, ele vai propor, ele vai requerer. Sim, pode propor. Ele pode requerer inventário quando houver herdeiro incapaz? Ah, agora foi tranquilo. Requerer um inventário, mas não em qualquer situação. Quando houver herdeiro incapaz. Se eu tivesse feito o dever de casa de analisar o CPC, mas a recomendação da atuação do MP no CPC, essa questão ela vai se repetir. Pode ajuizar ação visando decretação de nulidade? Olha o cuidado. Se fosse anulabilidade, estava errado. Direito civil. A invalidade tem graus. Nulidade e anulabilidade. Olha a maldade. Ele falou nulidade, nulidade absoluta. Invalidade geral, total. Ok. O Ministério Público pode promover procedimento de suspensão e destruição do pátrio poder, examinador. Com todo respeito. Me ajuda aí. Não é pátrio poder. Isso aí está muito século XVIII. É poder familiar. Porque se eu escrevo pátrio poder na dissertação, você vai me tirar 0,4 pontos. Então vai melhorar isso aí. Então é poder familiar. O promotor pode propor suspensão, destituição de poder familiar? Claro. Aquelas situações de agressão, violência, não somente física, mas também, principalmente, psicológica. Conclusão, não estou preocupado com a questão, estou preocupado com o tema, como é que o examinador cobrou. Como é que ele cobrou essa questão? O candidato, a candidata, conhece o CPC? Fez o dever de casa? Grifou todas as regras? Acompanhou as aulas de direito de família? As aulas de processo civil? As aulas de teoria geral do MP? As aulas de parte geral do Código Civil? Para a próxima. No mesmo concurso 44, já 3 questões do mesmo concurso, hein? Quem fez as aulas comigo já tinha 3 questões de 80. Estava tranquila, 3 em 80 estava indo bem. Questão 64. Essa é um pouquinho mais difícil. O membro vitalício do MP perderá o cargo por decisão judicial transitada em julgada, proferida em ação civil proposta pelo... 2 pontos. Espera aí. Vamos problematizar aqui no enunciado. Quem que é membro do MP? Membro é aquele que integra o MP. Quem integra o MP? Promotor, promotora, procurador, procuradora.
Isso é membro do MP. Então, o MP você tem essa divisão. Os membros e os servidores. Os servidores também integram, mas os membros integram na condição de órgão de execução. Quem é órgão de execução? Aquele que exerce a atividade típica de Ministério Público. Aquele que tem atribuição para exercer o rol do artigo 129. Opa, fiz uma definição bonita aqui agora. Um membro é aquele que integra o Ministério Público com as atribuições do artigo 129 da Constituição. Como órgão de execução, aquele que executa. Essa é a ideia geral. Primeira aula. Os membros podem ser vitalícios ou não vitalícios. O que é a vitaliciedade? É ser promotor, promotora por toda a vida? Isso é bonito, né? Até poético, toda a vida. É uma garantia dos membros. Para alguns é uma garantia institucional, para outros é uma garantia da própria sociedade. Que ele não perderá o cargo, senão por uma sentença transitada em julgado. Então eu já vi candidato dizer que vitaliciedade é ser promotor, promotor, procurador, procurador por toda a vida. Bonito, isso poético. Toda a vida. Nós vamos discutir agora início e término da vida. Não é isso. É uma garantia. Que ele continuará no exercício das suas atribuições constitucionalmente previstas até uma decisão transitada em julgado, que o exclua do exercício dessas atribuições. Vamos continuar problematizando. Quando que eu poderei perder essa vitaliciedade? Então não é por toda a vida. Uma sentença transitada em julgado. Mas quando eu adquiro a vitaliciedade? Boa pergunta. Você passou por essa fase aqui conosco, um ano. Olha o caminho. Fez o concurso, aprovado, nomeado, empossado, entrou em exercício, estágio probatório. No dia primeiro do seu exercício, você já tem vitaliciedade? Não. Você adquire vitaliciedade quando? Após, olha a frase correta, anote aí registro, para não falar que eu falei errado. Após 2 anos de efetivo exercício. Olha o advérbio. Efetivo exercício. Está vendo como é que as questões eu vou problematizando? Você já vai... Mas por que não é só 2 anos de exercício? Porque é natural. Você fez conosco aqui 1 ano, concurso, demorado. Aí você é aprovado entre exercícios. Depois de 1 ano, o que você quer? Férias. Ou antes de 1 ano, o que você faz? Casa, licença maternidade, paternidade. Você não está em efetivo exercício. É justo lhe atribuir vitaliciedade depois de férias, licença maternidade, paternidade, licença saúde? Não é justo não. Eu preciso analisar se você tem ou não realmente perfil, capacidade de trabalho, avaliar em 2 anos de efetivo exercício. Cuidado com esse efetivo. Vitaliciedade não é após 2 anos de exercício, após 2 anos de efetivo exercício. O estágio probatório demanda efetivo exercício por 2 anos. Aí, se o seu estágio não for impugnado, vamos estudar isso mais à frente. Se o Conselho Superior, depois nós vamos ver quem é o Conselho Superior, falar, está tudo bem, 2 anos de efetivo exercício, promotor, promotor exemplar, estou lhe atribuindo a vitaliciedade. Agora, detalhe, eu não posso confundir vitaliciedade com titularidade. Isso também é importante registrar, anote aí. Porque o caminho do promotor, da promotora de justiça é também como o nosso caminho aqui na preparação. A vida é isso, é maratona. É o bom da vida. Se você tivesse tudo a todo tempo, a todo momento, ia ser sem graça. Imagine. O que há por fazer? Mais nada. Então é um caminho. Qual é o caminho? Aprovado, nomeado, empossado, entrou em exercício. Gostou? Aprovado, nomeado, empossado, entrou em exercício. Você será promotor ou promotora substituta. Está no mesmo patamar dos promotores de primeira promotoria, de primeira entrância. Mesmo patamar. Você pode titularizar? Pode. Mesmo não tendo vitaliciedade. O que é titularizar? Prover de forma efetiva uma promotoria. Qual que é a diferença do substituto para o titular? O substituto ele pode responder por qualquer promotoria no âmbito do Estado de Minas Gerais. Olha que maravilha.
Se você é promotor de substituto, o chefe de gabinete fala assim, hoje eu preciso de você em Nanuque. Semana que vem eu preciso de você em Pirapora. Na outra semana eu preciso de você em Várzea da Palma. Na outra semana eu preciso de você em Poste Caldas. O promotor substituto ele tem essa possibilidade enorme, maravilhosa na vida de caminhar pelo estado de Minas Gerais. Aí você não tem 2 anos de efetivo exercício, não vitaliciou. Mas você já conhece todo o estado de Minas Gerais. Fala assim, agora eu quero titularizar. Aí abriu a famosa comarca de Manga. Aí eu falei, não, agora eu vou me inscrever para lá. Mas eu não sou vitalício, não tem problema. Manga é a primeira promotoria. Primeira entrância, tranquilo. Primeira entrância, pode se inscrever mesmo sendo substituto. E aí você se descobriu ao final do prazo de inscrições, só tem você inscrito. Não sei porquê, mas só tem você. Aí o Conselho Superior, é você que vai para lá como titular. Olha que situação. Você não tem vitaliciedade, mas é promotor ou promotor? Titular. Conclusão. Vitaliciedade não se confunde com titularidade. Vitaliciedade é a garantia após o efetivo exercício por 2 anos. A titularidade não pressupõe tempo de exercício. A carreira é substituto, está no mesmo nível de promotor de primeira entrância. Segunda, promotor da entrância especial. Depois eu mudo de instância, procurador ou procuradora de justiça. Essa movimentação na carreira, ela se dá por antiguidade ou merecimento, segundo o texto constitucional. Agora, se você é substituto, se inscreveu para Manga, você tem um dia de exercício. Você deu a sorte do edital para Manga ter aberto no dia que você entrou em exercício. Você ainda não tem como ser avaliado o seu merecimento, mas só você se inscreveu para Manga, conclusão. Você é uma pessoa que merece ir para a comarca de Manga. Tirando a brincadeira, eu consigo diferenciar a vitaliciedade de titularidade. Volta lá para o enunciado. O membro vitalício não quer dizer que ele seja titular. Opa, o inverso é bem verdadeiro. Eu tenho diversos colegas que já têm 5, 6, 7, 8 anos de efetivo exercício, são vitalícios, mas não são titulares, porque gostam de andar por aí. Contribuir com várias promotorias do Estado. É uma escolha. Ninguém pode me obrigar a me titularizar nesta ou naquela comarca. Eu posso ficar como substituto por 10, 15, 20 anos. Cada um faz o seu caminho, a sua maratona no seu ritmo. Às vezes você olha assim, mas eu tenho um colega que tem 20 anos de MP e está numa promotoria de primeira entrância, enquanto isso eu tenho um colega que tem 8 anos de MP e já está em Belo Horizonte. Um é maratonista, o outro é 100 metros rasos. Cada um tem o seu ritmo. Então, conclusão, não confundam vitaliciedade com titularidade. Volta para o enunciado. Se eu sou vitalício, eu só posso perder o cargo por uma decisão transitada em julgado. Olha o que está em vermelho. Porque se eu leio a lei, eu tenho uma conclusão. Mas eu tenho uma leitura da lei pela jurisprudência. O STJ, num caso originário de Minas Gerais, no RESP 1.191.613, diz o seguinte: promotor, promotora, procurador, procuradora, enfim, membro do Ministério Público vitalício, pode perder o cargo de 2 formas. Há um ponto em comum: sentença transitada em julgado. Ou por uma ação própria, nos termos da Lei Complementar 34, proposta pelo Procurador-Geral, uma ação própria, proposta pelo Procurador-Geral, lá no TJ, com autorização da Câmara dos Procuradores, está na lei orgânica, ou como efeito secundário de uma ação de improbidade. Interessante. Lembra daquela colocação que o meu examinador me fez lá atrás? Imagine você, candidato, então promotor de justiça, embriagado, horário de trabalho, dirigindo um carro, atropela uma pessoa. Bom, se eu estou embriagado, horário de trabalho, dirigindo um carro, atropela uma pessoa, isso dá no mínimo uma improbidade. Fora o processo penal, fora a responsabilização civil. Se eu sou condenado à improbidade, e como efeito lá da improbidade eu tenho a perda do cargo, o STJ diz, está fora da MP. Transitor, está fora. Mas não tem que ter ação própria segundo a lei complementar? Tem. Mas como efeito da improbidade, eu, o STJ, também aceito como uma forma de perda do cargo. O vereador, a vereadora, o deputado não pode perder o cargo como efeito da ação de improbidade? Pode. Então, membro da MP também pode perder o cargo. Questão maravilhosa essa. O que ela cobrou?
que o candidato conhecesse a lei orgânica, mas também conhecesse o quê? Jurisprudência. Não estou despreocupado com a alternativa, porque a alternativa está correta aqui. Só pode perder o cargo por uma ação do Procurador-Geral, autorizado pela Câmara, mas o STJ, eu poderia problematizar disso, que eu também poderia perder o cargo por um efeito de uma sentença de improbidade transitada em julgado. Conclusão. Você já sabe dessa conclusão. Teoria geral do MP não é só ler a lei orgânica, não. Posso avançar? Olha essa outra questão interessante. No concurso seguinte, questão 9 do concurso 45. O projeto de lei que modifica a lei complementar estadual, você já sabe o nome dessa lei complementar estadual. Qual que é essa lei complementar estadual? 34 de 1994. Dica. Eu tenho 3 leis orgânicas. Eu preciso ter paciência, calma, serenidade para ler o enunciado. Aqui, o examinador perguntou, estou fazendo uma análise da lei complementar estadual. Eu poderia estar cobrando a lei complementar federal ou a lei complementar do Ministério Público da União. Tem diferença. Estadual. É possível um projeto de lei, uma proposição legislativa para alterar a lei complementar 34? Claro que é. A lei não é imutável, ela foi mudada várias vezes. Aí o examinador sabe que o candidato tem uma paixão pelo Ministério Público. O que é natural pensar? Saúde. Se o Ministério Público tem autonomia, isso é importante, está no texto constitucional, autonomia financeira, administrativa, funcional, quem pode alterar sua própria lei? O próprio Ministério Público, mas o Ministério Público não tem personalidade. O chefe da instituição, autorizado pelo Colégio de Procuradores, vamos estudar isso. Só ele. É razoável pensar. Porque não pode ter intromissão de terceiros nessa dinâmica de alteração legislativa. Ou poderia? Calma lá. O Ministério Público tem autonomia. Tem. Administrativa? Sim. Financeira? Sim. Organizacional? Sim. Mas quem nomeia o procurador-geral ou a procuradora-geral? O governador do estado. Interessante, hein? O procurador-geral de justiça pode sofrer impeachment? Nós vamos ver, pode. Pode ser destituído. Mas tem que ter uma deliberação também da Assembleia Legislativa. Olha, interessante. Então, embora tenhamos autonomia, há um diálogo de poderes. Vocês escolhem quem vai ser procurador-geral, mas o Poder Executivo, na lista tríplice, nomeia. Vocês podem alterar a lei, mas detalhe, essa alteração da lei também é cabível ao governador do estado. Eu tenho uma competência legislativa concorrente. Está lá no artigo 128 da Constituição. Essa é uma questão campeã de erros. Por quê? O candidato pensa o Ministério Público como uma instituição autônoma, imune à atuação de qualquer outro poder. Para e pensa. A escolha do Procurador-Geral. A destituição do Procurador-Geral. Controle do orçamento do MP. Quem que fiscaliza a execução orçamentária do MP? Tribunal de Contas com auxílio da Assembleia. O Assembleia com auxílio do Tribunal de Contas. Recíproco. Então, calma lá. Autonomia não é um exercício sem qualquer controle. Ah, interessante. Eu posso alterar a lei orgânica. Eu quem? Ministério Público. Mas o governador do estado também tem atribuição constitucional. Mas ele tem que observar os preceitos constitucionais, as garantias dos membros. Inamovibilidade, nós vamos estudar. Vitaliciedade, irredutibilidade da parcela remuneratória. Então essa questão 9 do concurso 45, ela derruba muito candidato, porque muito candidato acha que a competência ela é privativa ou exclusiva do Procurador-Geral para alterar a lei orgânica estadual. Não. Eu tenho a competência do chefe do MP, mas que não afasta a competência concorrente do governador do estado. Também vamos estudar isso aí. No mesmo concurso 45, olha a questão 57. Essa questão aqui para mim é maravilhosa. Olha o enunciado. Como há independência do MP em relação ao Poder Judiciário, até aí está indo bem. O MP não é poder, exerce poderes. Eu estou tratando da atuação do MP em relação ao Judiciário.
Há uma independência. Eu não faço parte nem do executivo nem do judiciário. Eu sou uma instituição, segundo o texto constitucional, permanente, essencial à atividade judicial. Eu não integro o Poder Judiciário nem o Executivo. Eu sou uma instituição permanente e essencial. Não pode o magistrado, o juiz, a juíza, obrigar o órgão ministerial a intervir no processo. Interessante. Quem vai dizer se eu vou ou não atuar neste ou naquele processo? A minha consciência? É uma boa pergunta, hein? Olha só, doutora, caso prático. Olha o que o seu examinador quer saber. Você recebeu hoje autos envolvendo uma usucapião. Usucapião extraordinária. Foi com vista para o promotor e para a promotora de justiça. A juíza falou, não, vista o MP. Uma prática que alguns juízes, algumas juízas fazem, falar, vista o MP. Vê se cabe ou não a atuação do MP. Aí você diz, eu não tenho interesse em atuar nesta causa. Devolve para a juíza. A juíza fala, como não? É ação de usucapião. O usucapião tem que ter atuação do MP, com fundamento 944, do CPC de 73, revogado. Volta para a promotora. A promotora fala, não tem interesse. O juiz ou a juíza pode obrigar o MP a atuar num processo? Segundo enunciado, não. Há uma independência. Quem vai determinar se o MP deve ou não atuar? Lembra daquela recomendação? Não é resolução, é recomendação da atuação do MP no processo civil. É a consciência do promotor ou da promotora de justiça? Muito subjetivo isso, hein? Eu não diria que é a consciência. Regras, princípios e valores. Daí a recomendação 57. Continua aqui o examinador. Diante dessa alternativa, considere as seguintes alternativas. 1. A falta de intimação do MP nas hipóteses legais acarreta a anulabilidade do respectivo procedimento. Qual que é a palavra que me traz dificuldade? Anulabilidade. Uma ação que não tem dúvida da atuação do MP. Uma ação de destituição de poder familiar. Não tem dúvida. Tem interesse ali, incapaz. Fato, em norma expressa. Se o MP não foi intimado para aquele procedimento, é hipótese de anulabilidade ou nulidade? Nulidade. 2. O que enseja a nulidade é a falta de intervenção do MP e não a falta de sua intimação. Espera aí. A promotora foi intimada, mas ela falou, não vou falar. E o processo anda. O que gera nulidade, segundo hoje o CPC de 2015, artigo 279? Prejuízo. Se ele foi intimado e não falou, se ele foi intimado, não falou e não teve prejuízo, não tem problema. Mais uma questão que o examinador está cobrando o quê? CPC. 3. Se o processo estiver tramitado sem conhecimento do MP, o juiz anulará o feito a partir do momento que o órgão do parquê manifesta nos autos a necessidade de sua intervenção. Espera aí. Teve ou não prova do prejuízo? Quem vai dizer se houve ou não prejuízo? Não é o juiz. É o próprio MP. 4. Cessada a causa de intervenção do MP no decorrer do processo, a decisão final proferida não enseja a intimação do órgão ministerial. É óbvio. Tinha que atuar. Porque tinha um incapaz, mas agora no processo não tem mais incapaz, então qual que é o prejuízo? Não estou preocupado com o conteúdo, pessoal. Estou preocupado com o quê? O que o examinador está atrás aqui? Da recomendação do CNMP. Se eu tivesse feito o dever de casa, qual o dever de casa? A leitura de todas as regras do CPC que envolvem o Ministério Público. Se eu tivesse lido pelo menos o 279, esta questão é recorrente. A atuação do MP no CPC. Nulidade da atuação ou não atuação do MP. No mesmo concurso 45, o que mudou no enunciado? Deixei em vermelho. De acordo com a lei orgânica nacional. Não é federal, hein, doutora? Nacional. Brasil inteiro. Não é só os órgãos federais. Teoria geral do MP é somente ler a lei complementar 34? Não. O examinador foi tão bonzinho, ele falou, entre parênteses, lei 8.625. Ainda deu a dica, para chamar a atenção. Ó, não estou cobrando a lei complementar 34, não.
Não estou cobrando também lei complementar 75, não. Não é Ministério Público da União. Lei orgânica nacional. Nacional. E aqui eu estou cobrando o quê? Questão difícil. Órgãos do Ministério Público Brasileiro, dentro dos Ministérios Públicos. Administração superior, órgãos de execução, órgãos auxiliares. Nós vamos estudar todo o fluxograma, a organicidade. Essa é uma das questões mais árduas. Qual? Diferenciar Câmara de Colégio de Procuradores, Conselho Superior de Colégio de Procuradores. O que é ou não órgão de execução. Funções do Procurador-Geral. Isso é na primeira etapa. Na segunda não, mas na primeira etapa isso é árduo, isso é difícil. Conhecer, por exemplo, exaustivamente o artigo 3º da Lei Complementar 34. Não estou preocupado aqui com o conteúdo. Eu estou preocupado da forma como o senador está cobrando aqui. Veja, ele está cobrando atribuições do Conselho Superior. Conflito de atribuição, atribuições do Procurador-Geral. Próxima questão, do concurso 46. Questão 8ª. Questão 8. Olha que questão bem elaborada. Quanto às garantias, olha o que eu disse, vedações, atribuições constitucionais do membro do Ministério Público, é correto afirmar. O que eu disse? Candidato sabe tudo de garantia, prerrogativa, direito. E as vedações? E os deveres? E as restrições? Não fala, não, quero ser promotor, promotora de justiça, porque remuneração, férias, porte de arma. Calma lá. Primeiro que garantia e prerrogativa não é fim, é meio para você exercer suas atribuições. Então já vamos mudar aí o diálogo. Então, a garantia não é fim, é meio. O examinador está preocupado com isso. Meio para você exercer as suas atribuições. E são atribuições não da sua consciência, são constitucionais. É o 129. Aqui vale a pena analisar as alternativas. Olha a letra A. É vedado ao membro exercer qualquer outra função pública, salvo uma de magistério? Promotor, promotora de justiça pode exercer qualquer outra atividade? Sim ou não? Claro que pode. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou numa atividade típica de MP, atividade típica de MP está aqui? Não, atividade típica de MP é do 129. Já dei a dica, hein? Promover denúncia, investigação, inquérito civil. Essa é a atividade típica. Isso é atribuição de MP. Ah, então você não podia estar aqui, mas a Constituição me garante o exercício de uma única outra função. Qual? De magistério. Ah, mas por que essa não está certa? Cuidado com uma palavrinha. Primeiro, uma palavrinha. São duas palavrinhas problemáticas. Primeiro, uma atividade de magistério. Uma atividade de magistério não quer dizer uma quantidade, é a qualidade da atividade. Porque eu sou professor aqui, ocasionalmente, e tenho minha atividade regular na Universidade Federal. Aí ele fala, não pode, porque é uma. Não, não é uma numeral. O Supremo já disse, não é uma numeral. É a qualidade da atividade, tem a ver com compatibilidade de horário. E detalhe, você pode exercer magistério, mas detalhe, essa parte final, o limite remuneratório do 3711, não se aplica sob pena até de cometimento de um crime. Como assim? Estou promotor de justiça e exerço minha atividade de magistério. No somatório da remuneração eu tenho que observar o teto constitucional? Segundo o Supremo. Não, sob pena de ninguém mais querer exercer atividade de magistério, porque se o sujeito chegar a procurador-geral, ministro do Supremo, já está no topo, já está no teto, então para que ele vai exercer atividade de magistério? Não ser por vocação total, mas mesmo com vocação total é crime exercer uma atividade e não ter a remuneração. Olha que maldade essa alternativa. Eu não posso ter essa ressalva, o texto constitucional não faz essa ressalva. Letra B. É permitida a filiação partidária. Aí você já para tudo. Antes da Constituição de 88, as disposições constitucionais, o membro do Ministério Público poderia se desincompatibilizar e concorrer a mandato eletivo, político partidário. Hoje, chance zero. Se tiver na ativa. Olha o que eu disse. Se ele for inativo, você pode dizer, continua membro. Mas não está no exercício. Na atividade, aposentadoria, aí tudo bem. Hoje não tem mais chance de membro do Ministério Público na ativa ter filiação e concorrer, mesmo porque eu só posso concorrer
a mandato eleitoral se eu tiver filiação. A discussão no Supremo se caberia a candidatura sem filiação, candidatura avulsa. Então, não vou nem o resto. Hoje não é permitido nem filiação, nem candidatar, nem desincompatibilizar. Cobrou o quê? Processo eleitoral, direito eleitoral. Alternativa C. Essa foi maldade, pura maldade. É crime de responsabilidade, nos limites da lei complementar, ato do presidente da República que atende contra as garantias constitucionais dos membros do Ministério Público. Você vai dizer, não, está certo. Se o presidente da República atentar contra a vitaliciedade, contra a inamovibilidade, contra a irredutibilidade, subsídios, é ato de responsabilidade. Correto. Mas não é nos termos da lei complementar. A própria Constituição não traz nenhuma ressalva. É norma constitucional de aplicação imediata. Que maldade, hein? Onde é que está o problema? Nos termos da lei complementar. Qual que é o dever de casa? Se eu tivesse lido a Constituição com atenção, é igual ler o CPC com atenção. Você conhece a Constituição toda, agora é preciso aplicar. 4. É facultado ao membro do MP optar pelo regime constitucional anterior, o membro admitido antes da sua promulgação. É uma disposição transitória. No MP de Minas Gerais é raro, não tem mais essa situação. Mas, por exemplo, um exemplo clássico aqui em Minas Gerais, para quem é de fora, nós tínhamos, né, o atual presidente da OAB, seção Minas Gerais, que era procurador da República. Advogado e procurador da República. Mas ele entrou antes de 88, ele optou pelo regime anterior, que possibilitava essa acumulação. Garantias, prerrogativas e vedações. E a Constituição das Disposições Transitórias permitia. Essa também é uma questão recorrente em erros. Por quê? Hoje é inimaginável essa situação. Lembrem-se que até 88, os membros do MPF, Ministério Público Federal, também exerciam a função de defesa da União. Porque eu não tinha carreira dos advogados da União, dos procuradores da União. Então, aqui o examinador foi muito duro conosco, porque ele cobrou também disposições constitucionais transitórias. A Constituição ela deve ser lida, segundo o professor Bernardo, desde do preâmbulo à última regra das disposições transitórias, porque já teve questão de direito constitucional envolvendo o preâmbulo do texto constitucional. A alternativa é vedada a advocacia no juiz ou tribunal do qual se afastou por aposentadoria ou exoneração antes do prazo definido em lei. Onde é que está o erro dessa questão? A quarentena. Não está definida em lei. A própria Constituição já estabelece a quarentena. Se eu me aposentar hoje, eu posso oficiar perante o juízo com o qual eu trabalhava? Não. Há uma quarentena. 3 anos. Não é nos termos definidos em lei. O próprio texto constitucional já define essa quarentena. Conclusão. Ler a Constituição já é um bom indicativo. Ler o CPC já é um bom indicativo. Também no concurso 46. Questão 65. O que mudou? Nos termos da legislação do Ministério Público, particularmente a lei complementar 34. Veja que no enunciado anterior mudou. Lei complementar nacional. Agora é estadual. Pessoal, essa primeira aula é fundamental. Eu reputo, assim, essencial. O que essa questão está cobrando? Competências, Conselho Superior, Centro de Estudos, Procuradoria-Geral, o organograma do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. O artigo 3º, o artigo 4º da Lei Complementar 34. Você já começou a destacar no seu resumo algumas regras importantes. Não estou preocupado aqui com o conteúdo, nós vamos estudar esse conteúdo. Concurso 47. Adivinhe. Eu saio da Lei Complementar 34 e volto para a Lei 8.625. Poxa, mas esse examinador ele é complicado, hein? É aqui e lá, é aqui e lá. É para confundir. Por que essa alternativa B está errada? Olha o erro, olha alguns ressalvos, alguns preconceitos que nós carregamos. É um conceito pré-concebido, eu tenho que afastar da minha cabeça. Compete ao Corregedor-Geral do Ministério Público decidir processo disciplinar administrativo e aplicar as sanções. O que é natural, o que é intuitivo o candidato pensar? Corregedor é aquele sujeito que pune. Corregedor é aquele sujeito que aplica sanção. Corregedor é aquele sujeito
extremamente temido? O corregedor é um sujeito que eu respeito. Tem até um temor reverencial. O corregedor, ele não aplica sanção. O corregedor não pune. Porque no âmbito do processo administrativo disciplinar, eu também tenho que observar o devido processo legal. Eu não preciso nem conhecer a lei, mas faz sentido o sujeito que propõe a pena aplicar a pena? Não. Aí o candidato, na sua angústia natural, no seu sofrimento natural, fala, não, corregedor, essa questão aqui não, essa está certa. O corregedor aplica a sanção, aplica a pena, para e pensa. O corregedor instaura procedimento. Ele vai iniciar a persecução administrativa. No devido processo legal, no devido processo constitucional, contraditório ampla defesa, o próprio Supremo Tribunal Federal já reconheceu. A mesma autoridade que propõe não pode ser a autoridade que aplica a sanção. Não faz sentido. Sem conhecer o resto, Conselho Superior da Instituição de Procurador-Geral, CEAF, não sei nada o que é isso, essa alternativa B é aquela técnica. Como responder sem conhecer. Mas como responder sem conhecer? Você domina o texto constitucional, você domina o devido processo legal. Então tem algumas técnicas que eu consigo sair de algumas dificuldades. Concurso 48. Essa é campeã de audiência, gente. Conselho Nacional do Ministério Público. Quem é o Conselho Nacional do Ministério Público? Um órgão externo, nacional, de controle do MP. Que MP? Brasileiro. Você já sai daqui com uma certeza. O MP brasileiro é composto de quê? Estado, União. Dentro da União, militar, do trabalho, Distrito Federal e territórios e federal. Ok. O Conselho Nacional supervisiona, fiscaliza, controla todo o Ministério Brasileiro? Todo o Ministério Brasileiro. Ok. Você vai ler o artigo 130. A pergunta é, quem integra o Conselho Nacional? Essa questão é assim, você tem que saber de cor. Quantos membros integram o Conselho Nacional? 10, 11, 15, 16, 14,5, 17,2? Para quem já está mais tempo aí se preparando, respondeu em casa, 14. Se o CNMP é um órgão de controle externo de todo o Ministério Público Brasileiro, o que é natural pensar? Vai ter representação de todos os ramos do Ministério Público Brasileiro. Mas se é um órgão de controle externo, não é só membros do MP, membros também de fora. 14 membros, guarde esse número, 14. Presidido por quem? Pelo procurador ou procuradora geral da República. O MPU é composto de quantos ramos? Aí você pensou, Distrito Federal, do Trabalho, Militar, Federal, Eleitoral entra aí? Não, você já sabe que não. 4. Os representantes do MPU, 4. Então, procurador-geral, mais 4. 3 membros que representam o Ministério dos Estados. Já aqui uma diferença, né? Nós brigamos por isso. Por que tem 5 do MPU e 3 do MPE? Mas por que 5 do MPU? Você falou 4, porque o Procurador-Geral da República vem de onde? Olha o raciocínio do examinador. Ele é do Ministério Público Federal. Vocês acompanharam aí a escolha do atual Procurador-Geral da República. Então, na verdade, eu tenho 5 do MPU e 3 dos Estados. Eu tenho mais 2 juízes. Um escolhido pelo Supremo, outro escolhido pelo STJ. Eu tenho 2 advogados, escolhidos por quem? OAB, óbvio. Eu tenho 2 cidadãos de notória reputação, qualidade, escolhidos pelo Congresso Nacional, um pela Câmara e um pelo Senado. Qual que é o problema dessa alternativa? Letra B. Não vou discutir as outras não, aqui é só para mostrar como isso aparece, que tem que dominar o 130. Tem-se na composição do CNMP o Procurador-Geral da República. Ok, está indo bem. Que o preside, perfeito. 4 membros do MPU, perfeito, que ele falou do Procurador-Geral, mais 4 membros. Até aí tá tranquilo. Se ele falasse 4 membros do MPU tirando o Procurador-Geral, era um problema. Mas ele falou que tem um Procurador-Geral que o preside, mais 4 membros. Então tá correto, até aí tá indo bem. Assegurada a representação de cada uma de suas carreiras. Beleza, até aí tudo bem. 4 membros do Ministério dos Estados. Não, 3. Por que é o natural candidato? Não, se tem 4 MPU, tem que ter 4 dos nossos. Simetria, igualdade, não é isso. Vou nem ler o resto.
Esta questão, anote. Ela aparece concurso sim, concurso não. Concurso sim, concurso não. Composição do CNMP. 14, 13, 15. Quais são os integrantes do CNMP? Claro, vai demandar também as atribuições do CNMP, a forma de fiscalização. Nós vamos ver outras questões recorrentes. Mas aqui eu estou preocupado com a composição. Porque você já sai dessa aula, pelo menos com uma certeza. O que é o Ministério Público Brasileiro? A sua organização. Já fique satisfeito. Pelo menos esse ponto você já não esquece mais. O Ministério Público Eleitoral está dentro do MPU? Não, não existe como ramo específico. Isso aí já fico satisfeito. Olha só, mudou alguma coisa? Concurso 48, questão 62. Lei Orgânica Nacional. Aqui vale a pena analisar as alternativas. Assinale a alternativa correta, segundo a Lei Orgânica Nacional. O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária anual. Sim, nós elaboramos nossa proposta. Mas eu não encaminho diretamente para a Assembleia Legislativa. Não encaminho diretamente, se eu sou Ministério Público, diretamente ao Congresso Nacional. Eu encaminho ao Executivo, porque o orçamento, nós vamos dar orçamento, uma peça única, que é encaminhada pelo Executivo. Nossa, que maldade essa alternativa. Primeira parte, certíssima. Segunda parte, encaminhando diretamente ao Poder Legislativo. Não. Quem encaminha o orçamento é o Executivo. Ele vira lá, Tribunal de Contas, qual é a sua proposta? Vem cá, a minha proposta é da administração indireta. Eu faço uma peça única. Alternativa B, maldade. O Centro de Estudo de Aperfeiçoamento Funcional é considerado órgão da administração superior. Quais são os órgãos da administração superior? Quais são os órgãos auxiliares? Quais são os órgãos da administração? Quais são os órgãos de execução? Nossa. Promotor de justiça é órgão da administração superior? Não. É órgão de execução. Procurador-Geral da República é órgão da administração superior? Ele não é órgão. O órgão é a Procuradoria. Só tem uma certeza, Centro de Estudos, quem elabora o nosso concurso, quem acompanha o nosso concurso, é um órgão auxiliar. Mas por que eu sei disso? Porque eu li aquilo que o Marcelo pediu. Qual? O artigo 3º. Por que eu sei disso? Porque eu li a Lei Complementar 34. Por que eu sei disso? Porque eu vou participar da aula 3 do nosso curso. Calma. Alternativa C. São elegíveis para o Conselho Superior do MP procuradores e promotores de justiça, faltou um I, que não estejam afastados da sua carreira. O que eu aposto no próximo concurso? Quem que é elegível para Procurador-Geral de Justiça? Elegível, segundo a nossa decisão na ADI. Elegível para Procurador-Geral. Qualquer membro, não falei promotor, com mais de 10 anos. Agora tem um detalhe. O chefe da instituição pode ser um promotor ou uma promotora. Mas um promotor ou uma promotora não pode integrar o Conselho Superior ou a Câmara de Procuradores. Interessante isso. Eu posso ser chefe da instituição, mas eu não sou elegível para os órgãos colegiados. A não ser como membro nato, para tudo. Olha que alternativa bem elaborada. Quem que é o membro nato? Aquele que não é eleito. Ele integra pela sua condição. Qual condição? Ou por ser procurador-geral ou por ser corregedor-geral. Anote no seu esquema. Em Minas Gerais, a partir de agora, quem pode ser procurador-geral? Qualquer membro, promotor ou procurador, promotora ou procuradora, com mais de 10 anos. Efetivo exercício. 10 anos de casa, efetivo exercício. Quem pode ser elegível para os órgãos colegiados? Só procuradores de justiça. Não são membros. Olha que maldade, doutor. Eu diferencio membro, promotor, procurador. Uma palavrinha destrói tudo. Primeira etapa. Né? Quem pode ser elegível para corregedor? Só procuradores e procuradoras de justiça. Promotor, não. Aparente paradoxo, né? Por que aparente? Eu posso ser chefe da instituição como promotor, mas não posso ser corregedor. Eu posso ser chefe da instituição como promotor, mas não posso ser eleito para o Conselho Superior, nem para a Câmara de Procuradores. Interessante. Isso aí é uma alternativa que vai aparecer no próximo concurso com toda certeza. Não vou entrar na alternativa D. A alternativa E.
A apuração de infração penal por parte de membro do Ministério Público compete ao Corregedor-Geral do MP. Espera aí. Corregedor-Geral aplica pena? Não. Ele propõe. Propõe o quê? Uma pena. Mas de natureza administrativa. Qual que é o único sujeito por crimes comuns de responsabilidade que pode me investigar, que pode me processar? Olha o que eu disse, está no texto constitucional. Por crimes comuns e de responsabilidade. O Procurador-Geral. Promotor de justiça tem a seguinte prerrogativa. Ele só pode ser investigado e processado por crimes comuns de responsabilidade pelo Procurador-Geral de Justiça. Vírgula. Salvo a atribuição no âmbito das justiças especializadas. Quais? Federal e eleitoral. Porque se eu cometo um crime eleitoral, a única autoridade que pode me processar é o Procurador Regional Eleitoral. Vamos estudar isso. Competências. O Procurador-Geral de Justiça é um membro do MP, correto? Com mais de 10 anos de casa, de efetivo exercício. Ele tem um poder, dentre vários, interessante. É o único que pode investigar e processar membro do MP por crimes comuns e de responsabilidade, vírgula, salvo as competências constitucionais. Justiça Federal, Justiça Eleitoral. Lembra daquele exemplo que o examinador me fez lá na minha prova oral? Imagine você, Marcelo, seu desqualificado, no horário de trabalho, embriagado, dirigindo, atropelou alguém. Atropelou alguém, 306 do Código de Trânsito. Quem vai me processar? A promotora de justiça lá no Fórum Lafayette? É crime comum. Só o Procurador-Geral de Justiça. E segundo o texto constitucional, algo com que eu não gosto, mas entre o que eu gosto e não gosto, pouco importa, está no texto constitucional, prerrogativa de foro, Tribunal de Justiça. Crime comum. Eu adultero a urna eletrônica no dia de votar. Vou lá, me deu aquela vontade. Crime eleitoral. Quem vai me processar? Não é o Procurador-Geral de Justiça. Procurador Regional Eleitoral. Prerrogativa de foro, não é na zona eleitoral. Tribunal Regional Eleitoral. Lembre-se de quando eu falei do edital? Lembro. Qual que é um tema recorrente no nosso concurso? Competências, jurisdição. Porque isso traz confusão. Quem que é juiz, quem que é tribunal competente para processar, para julgar? Quem que é a autoridade que tem atribuição? Veja que nessa questão, o examinador cobrou muito essa questão de atribuições, competências e jurisdições. Vamos estudar isso, calma. Só estou propondo a forma como aparece no nosso concurso. Concurso 49. Essa também é a demonstração. Se eu tivesse lido o CPC, eu tinha ido bem. Em quais causas deve funcionar o MP? Olha a primeira alternativa. Na ação civil pública ajuizada pelo MP. Até eu sei, ação civil pública, o MP como parte, ajuizou uma CP, consumo meio ambiente, né? Interesses difusos coletivos. É necessária a presença de outro órgão de execução do parquê como fiscal da lei. Essa aqui merece 2 minutos de análise. Quando o Ministério Público propõe uma ação civil pública, está atuando como parte. Atuação demandista. Ok. É preciso que naquela mesma relação processual haja atuação de outro membro do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica? O examinador não é nem fiscal da lei, não. Está errado, hein? É fiscal da ordem jurídica. Faz sentido? Não. Qual que é o erro da letra A? Quando o Ministério Público atua como parte, ele também atua como fiscal da ordem jurídica. É aquela ideia do Carnelucci. Advogado sem paixão e juiz sem parcialidade. Eu sou parte, mas não é qualquer parte. Eu apresento, eu atuo em interesse da sociedade. Então a minha atuação não é compromisso comigo, MP, é compromisso com a sociedade. Então eu também, ainda que como parte, eu sou fiscal da ordem jurídica. Não faz sentido uma atuação de 2 membros na mesma relação processual. Se eu tivesse lido a recomendação que determina a atuação do MP no CPC, eu saberia disso. Letra B. Na execução de título judicial movida contra a Fazenda Pública,
envolvendo interesse patrimonial do respectivo ente, é obrigatória a intervenção do MP. Pessoal, em todas as causas em que a presença do poder público está justificada a intervenção do MP? Um exemplo clássico. Sou devedor de IPTU. Eu venho à Fazenda Pública Municipal cobrar o IPTU do Marcelo. Eu tenho a presença do poder público. O município de Belo Horizonte promovendo uma execução fiscal. Há ou não intervenção do MP nesse caso? Não. Por quê? Porque o interesse é meramente patrimonial. As partes estão devidamente representadas. Não há um interesse público primário. Interessante, direito administrativo. Não há um interesse primário que justificaria a intervenção do MP. Tem algum problema de incapacidade aí? Tem algum problema ambiental? Tem um problema de desvio de recursos? Tem algum problema de corrupção? Não vejo. O interesse é meramente do dinheiro disponível. A Fazenda Pública está bem representada. O executado tem seu advogado. Então o interesse me parece disponível, não se ajusta ao 127 da Constituição. Também está na recomendação que fala da atuação do MP no processo civil. Alternativa C, já vimos isso. O que gera nulidade num processo civil? É a falta de intimação e não a intervenção. E quem vai dizer se há ou não prejuízo? 279 do CPC é o próprio Ministério Público. A alternativa é, saltei a D porque é certo, depois nós chegamos na alternativa é, o Ministério Público não tem legitimidade para promover a execução de título extrajudicial decorrente de decisão do Tribunal de Contas. Não, peraí. Decisão de Tribunal de Contas tem interesse de cobrar o recurso, dinheiro público, patrimônio, probidade. Tem legitimidade. Embora essa questão agora é uma questão complexa. Por quê? Dentro do Ministério Público Brasileiro, hoje alguns autores poderiam pensar, Marcelo, seu esquema anterior tem um problema. Uma questão para nós tormentosa, que o texto constitucional precisa ser ajustado. Segundo decisão do Supremo Tribunal Federal. O Ministério Público Brasileiro, tudo bem. MPU, MP dos Estados. E onde entra o Ministério Público junto aos Tribunais de Contas? É verdade. Porque o Supremo Tribunal Federal diz que o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, carreira própria, estrutura própria, organização própria. Não é nem MPU, nem MP dos Estados. Decisão do Supremo Tribunal Federal. Só que o Ministério Público junto aos Tribunais de Contas, tanto o Tribunal de Contas dos Estados e o Tribunal de Contas da União, tem atribuições extremamente restritas e não tem todas as prerrogativas do texto constitucional. Algo que a doutrina ainda não resolveu. Interessante essa questão. O examinador ainda não se apercebeu disso. Ele continua trabalhando com aquele quadro antigo. MP Estados e MPU. E o Tribunal de Contas? O MP junto ao Tribunal de Contas. Instituição com a sua autonomia administrativa, financeira, organizacional, carreira própria. Ah, eu quero ser procurador do Ministério Público do Tribunal de Contas. Vai fazer outro concurso. Não é conosco. Também não é no MPU. É uma carreira própria junto ao Tribunal de Contas de Minas Gerais, Ministério Público de São Paulo, Ministério Público do Rio de Janeiro, Ministério Público da União. Antigamente, antes dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, quem oficiava no Tribunal de Contas era um membro do Ministério Público dos Estados. Ou um membro do Ministério Público Federal, junto ao Tribunal de Contas da União. Então essa questão me faz essa reflexão. Alternativa D. Por que essa alternativa D está correta? Porque eu li o CPC. O Ministério Público será ouvido em todos os conflitos de competência. Ele pode suscitar. Mas como fiscal da ordem jurídica, ele é ouvido em todos os conflitos de competência. Caminhando para o final da nossa lei, da nossa aula. E essa questão é maravilhosa, porque ela tem 3 problemas. Concurso 49, questão 54. Assinale a alternativa correta. É obrigatória a atuação do MP como fiscal da lei. Você sai daqui agora com a segunda certeza. A atuação do MP, Douglas, ela se dá de 2 formas. Parte ou como fiscal. Agora, tira fiscal da lei. Está superado. O Ministério Público é fiscal da ordem jurídica. Não escreva mais custos legis. O manual que fala em custos legis, rasga esse manual. Inutiliza esse manual. Mas não escreveu fiscal da lei, paradigma anterior. O que você está cobrando aqui?
O promotor, a promotora não vai ser proponente, não vai ser autor, vai estar ali como interveniente. Olha a palavra bonita. Se eu não sou parte, eu sou interveniente. Qual que é a segunda conclusão? Ainda que eu seja parte, eu também sou fiscal da ordem jurídica. Sendo parte, também sou fiscal da ordem jurídica. Alternativa B. O Ministério Público vai atuar em todas as ações de partilha? Partilha tem a ver com o quê? Dinheiro, patrimônio, recurso disponível. Por que justifica a atuação do MP na partilha? Tem algum interesse socialmente relevante que justifica a atuação do MP? Porque nós temos tanto trabalho e somos poucos que eu tenho que selecionar. O critério de seleção é o texto constitucional. De novo, artigo 127 da Constituição. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à atividade judicial, garantidor do regime democrático, ordem jurídica justa, não é isso? Interesses sociais, individuais, indisponíveis. Segundo o Supremo Tribunal Federal, vamos estudar isso, os interesses podem ser até disponíveis, mas tem que ter relevância social. Qual é a relevância social numa ação de partilha? A turma lá está brigando pelo carro, pelo fogão, pela geladeira. Com todo respeito, eu não vejo interesse social nisso. Eu posso ver um interesse social secundário, terciário, quarta categoria, mas primário, secundário que sim, não tem. Alternativa B. Na ação de alimentos proposta por filho de 18 anos de idade. Olha, até chamou atenção. Cursando a universidade. E não tem condições de prover o seu próprio sustento. Pelo CPC 2015, nas ações de família, doutor, o que justifica a intervenção envolvendo incapaz. Está lá. Incapaz. 18 anos, fazer universidade. Ah, mas é um negócio relevante. Alimentos. Mas o texto infraconstitucional falou que tem que ser incapaz. Se eu tivesse lido o CPC. Alternativa C. Na ação de separação judicial de casal sem filhos. Aí a doutora falou, mas não tem mais separação judicial, só tem divórcio. Quem disse? O procedimento de separação ainda está lá, mas no Fórum Lafayette não tem mais separação. O pessoal converte para divórcio, mas separação não existe. Como, né? Extinção da sociedade conjugal. Casal sem filhos, separação, divórcio, qual que é o interesse social relevante? O casal, o interesse é total, mas o aspecto externo, extrínseco, eu não vejo. Já pensou o MP atuar em todas as ações de divórcio? Eu já atuei nisso aí. Fui promotor de família por alguns anos em Diamantina. A gente separava 2 dias na semana só para... Naquela época, fazendo um parênteses, o CPC ainda determinava, né? Que eu sou do CPC de 73, quase 1916. Buscar a conciliação, buscar o retorno da sociedade conjugal. Ainda tinha aquela situação, pô, mas por quê? Vamos tentar unir de novo. Eu tenho vergonha desse período. Se violava a intimidade, a privacidade e o desejo das partes. Quem é o Estado juiz, Estado promotor para intervir na sociedade conjugal? Não é isso? Vamos lá. Alternativa é na ação de desapropriação indireta que tem por objeto o valor da justa indenização. Peraí. Desapropriação é indireta, não é nem direta. Está discutindo o quê? Indenização, dinheiro, interesse meramente disponível. Qual que é a relevância social nisso? Não vejo. Sobrou alternativa A. O segundo problema. Se a alternativa A tivesse terminado na ação de uso campeão, estaria errado. O Ministério Público atua em todas as ações de uso campeão? Não. Essa questão é problemática. Por que o Ministério Público atua na ação de uso campeão especial urbano? Porque a preocupação aqui não é com a regularização meramente fundiária, a preocupação aqui não é meramente patrimonial, a preocupação é com urbanização. Urbanismo. Interesse meta-individual. Artigo 12, 14 da Lei 10.257, Estatuto da Cidade. Artigo 1º da Lei 7.347, Lei de Ação Civil Pública. O examinador, ele é muito criterioso. Ô candidato, você consegue diferenciar as modalidades de uso campeão? Ô candidato, você conhece aquelas causas em que há ou não intervenção do MP e por quê? Primeiro,
A Lei 7.347, que embora seja 85, ela foi recepcionada pela ordem constitucional vigente. Ela trata daquelas causas reconhecidamente que é uma repercussão social, que legitima a atuação do MP. Então, a primeira lei importante após as leis orgânicas é a Lei 7.347. O professor de processo civil vai tratar com vocês aqui. Qualquer candidato que se preze domina a história da Lei 7.347, o microsistema de tutela coletiva, que vai dialogar com a Lei 8.078, com a defesa do consumidor. E lá está a promoção do urbanismo como direito meta individual. E no Estatuto da Cidade, a Lei 10.257 vai dizer, a uso campeão especial urbano, a preocupação não é com o direito patrimonial. Não é para dar o título de propriedade ao sujeito, mas principalmente, e esse é o interesse, da promoção da melhor ordenação do espaço urbano. Para esse concurso e para o seu, olhando essa repercussão das chuvas, eu tenho certeza que o nosso examinador vai voltar o seu olhar para as questões envolvendo planejamento urbano, urbanização, urbanismo. E aí a Lei 10.257 ela volta a ter a sua importância no nosso contexto. O MP não atua em uso campeão ordinário, salvo se houver um incapaz, salvo se houver um interesse ambiental, salvo se houver uma preocupação urbanística. O MP não atua em uso campeão extraordinário. O MP não vai atuar naquele uso campeão administrativo. Nós vamos estudar direito civil, as modalidades do campeão. O MP atua no uso campeão especial urbano, uso campeão especial rural. Por isso, para essa previsão legal e pelo interesse meta individual envolvido. Vamos para as últimas análises de hoje. No mesmo concurso 49, olha que maravilha, presente para nós. Está repetindo. Eu preciso conhecer competência, jurisdição, preciso conhecer legitimidade. O MP tem legitimidade. Quando eu falo em legitimidade do MP, pode ser tanto como fiscal da ordem jurídica, quanto como parte. Mas você já sabe, se eu sou parte, não quer dizer que eu não seja também fiscal da ordem jurídica. Maravilha. O MP tem legitimidade para requerer abertura de inventário? Não. Tem que haver herdeiro incapaz. Ah, agora ficou certo. Para lá, respira. MP, abertura de qualquer inventário? Não. Pensou no meu inventário negativo? Que vergonha, que vexame. Tem herdeiro incapaz? Não. Então tem legitimidade. Letra B. O examinador, me ajuda aí, hein? Propor ação de alimentos em benefício de crianças e adolescentes sobre o pátrio poder. De novo, poder familiar. O que o STJ já decidiu? Ainda que a criança ou adolescente tenha recurso, tenha possibilidade, o Ministério Público tem legitimidade para promover a ação de alimentos. Ainda que tenha defensoria na comarca, tem legitimidade. Essa resposta, essa alternativa está certa. O problema é que eu vejo que o examinador, esse negócio de pátrio poder está demais. É a segunda vez que ele nos induz a esse erro. Mas tudo bem. Letra C. Suscitar conflito de competência. Sim. Ele participa como interveniente, também pode suscitar conflito de competência. Poderia também suscitar conflito de jurisdição. Alternativa D. O MP pode propor ação rescisória? Não. Depende. Não é qualquer ação rescisória. Quando, por exemplo, houver fraude à lei, colusão, combinação das partes. De novo, CPC. A alternativa é requerer a abertura de sucessão provisória quando, passado um ano de arrecadação dos bens do ausente, não houver interessado. Matéria da professora Reivane. O MP pode até dar início ao procedimento de ausenciar. O procedimento de ausência ele é complexo. Você tem a sucessão provisória e a sucessão definitiva. Não lembro mais dessa ausência. A professora Reivane vai relembrar com vocês. Quem que é o ausente? É aquele que não está presente no seu domicílio. Sai do seu domicílio sem deixar notícias ou sem deixar alguém como representante, como mandatário, né, com um instrumento de mandato, uma procuração para administrar os seus bens. O Ministério Público ele pode declarar a abertura desse procedimento de ausência. Agora, ele não tem legitimidade para sucessão provisória. Seus herdeiros. Agora, abertura de sucessão provisória não. Está lá no artigo 27 do Código Civil. Pessoal, a última questão, eu sei que vocês estão cansados. Vê se tem novidade nisso aqui. No mesmo concurso 49, questão 65. Segundo o Estatuto do Idoso. São funções do
MP. O MP ele pode instaurar inquérito civil, ação civil pública para a proteção dos interesses dos idosos? Sim. Não vou nem o resto. Pode. Vamos estudar isso. 2. Promover a revogação de instrumento de procuração em qualquer hipótese. Espera aí. Meu pai me deu uma procuração para vender um carro dele. O MP teria legitimidade para revogar instrumento de procuração? Espera aí. Calma lá. Não é em qualquer ação que tem idoso que o Ministério Público vai atuar. Tem que haver uma situação de vulnerabilidade ou hipervulnerabilidade. Calma. Porque o examinador aqui ele foi exagerado. Em qualquer hipótese? Não. Situações de vulnerabilidade. Imagine quantos processos que envolvem idosos tem curso no Brasil hoje. Critério normativo. Para ser idoso tem que ter qual idade? A partir de igual ou superior a 60 anos. Igual ou superior a 60 anos. Então, agora, qualquer processo que tem idoso tem que ter atuação do MP. Não dá. Me demonstre uma situação de vulnerabilidade. Hipervulnerabilidade, para justificar a atuação do MP. Alternativa 3. Promover e acompanhar ações de alimento, interdição total ou parcial, que discuta os interesses dos idosos. Acabei de dizer. Cadê a vulnerabilidade? 4. Está muito aberto, né? Zelar pelos interesses e direitos dos idosos. Claro, o MP tem que zelar pelos interesses de todos, inclusive dos idosos, crianças, adolescentes, maiores, menores, incapazes. Essa é a nossa obrigação constitucional. Então, essa alternativa quarta, pela sua generalidade, correta. 5. Referendar transações envolvendo interesses e direitos dos idosos, previstos no referido estatuto. Isso que nós vamos ter que trabalhar. Acordos, transações. Mas tem uma peculiaridade. Considerando o nosso tempo, me lembre na próxima aula que eu parei então nesse concurso 49, questão 65. Dever de casa, para vocês começarem a se ambientar na vida do MP. Leitura do texto constitucional. 127 e seguintes da Constituição, até o 130 da Constituição. Quem puder começar a abrir o CPC e grifar as regras que envolvem MP. Próximo encontro, trazer a lei complementar 34, a lei 8.625, a lei complementar 75. No papel? Não. Digital. Por quê? Com alterações subsequentes a qualquer edição. No mais, muito obrigado. Até o próximo encontro.